Vamos falar do projeto de lei das fake news? Está conosco uma das maiores autoridades aqui no assunto. Tenho muitíssimo respeito e admiração por suas opiniões, por seus artigos. É o Pablo Hortelado, professor de gestão de políticas públicas na USP, especialista na área digital. Pablo, bom dia, obrigado por ter acordado cedo nesse sábado, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia, Megali, bom dia, Ellen. Vamos começar do começo? O Pablo, o projeto é bom? O projeto é ótimo porque regulamentará e responsabilizará redes sociais pelos crimes cometidos na internet e estão tentando tirar a nossa liberdade, vão censurar ideias. Onde é que a gente está? Em qual tom de cinza que a gente está? Olha, eu acho que o projeto é bom. O projeto, ele é um projeto, digamos assim, pouco criativo, né? Os técnicos do governo que elaboraram esse projeto, eles estão buscando, justamente porque eles precisavam responder rapidamente a duas crises, né? A crise que a gente teve aí no começo do ano, com a ocupação da sede dos três poderes, e depois essa crise que a gente teve com os massacres nas escolas e as imagens de massacres que estavam alimentando outras pessoas, estavam estimulando outras pessoas a fazer. A resposta deles foi basicamente adaptar o modelo europeu, né? Então, ao invés de fazer como no Marco Civil, que fez uma longa discussão e a gente criou um paradigma próprio, que depois até foi copiado por outros países, aqui a ideia é exatamente o contrário, é pegar o que estava sendo desenvolvido, está sendo desenvolvido na Europa, é uma lei que passou no âmbito europeu, foi aprovada em outubro do ano passado, e adaptar os seus principais mecanismos para cá, por um motivo muito simples, porque é algo que já tinha sido discutido, já tinha sido testado, bem testado na Alemanha, é um modelo democrático que está sendo aplicado ali na França, na Dinamarca, em Portugal, na Espanha, e é um jeito equilibrado de fazer, porque realmente regular mídias sociais é perigoso, se você fizer mal feito, pode abrir espaço, sim, para censura. Acho que a preocupação não é descabida. E esse jeito é um jeito intermediário, né? Hoje o nosso sistema de regulação da moderação de conteúdo, ele é autorregulado, as empresas fazem lá suas regras e elas mesmas implementam essas regras. Então, quando você abrir uma conta no TikTok, no Instagram, no Twitter, tem lá as regras de uso da comunidade, você dá ok naquelas regras para você poder usar o serviço, e foram as empresas que inventaram aquelas regras, e elas é que cumprem, elas que tiram conteúdo, ou limitam o acesso a conteúdo que você postar, se no entendimento delas você violou essas regras. O que esse projeto está fazendo basicamente é dar parâmetros com base em leis, ele não está inventando o que pode, o que não pode, são leis que já funcionam no modo, digamos assim, offline, né, violência contra a mulher, racismo, coisas assim, são 7 leis. Essas leis, tudo que impacta essas leis precisa ser moderado e passa a ter uma agência fiscalizadora que vai olhar não para postagens específicas, mas a cada 6 meses, olhando para o funcionamento do sistema e vendo se a performance da empresa de mídia social na moderação desses conteúdos ilegais foi boa, foi ruim. Ela pode fazer recomendações e tem um arco aí de sanções que vai da advertência a multas até bem pesadas. Pablo, a questão dessa agência era um dos pontos sensíveis justamente do projeto, porque, enfim, há um temor de que a agência que vai regular isso possa, de alguma forma, ser cooptada politicamente. Como é que você vê justamente esse ponto do órgão fiscalizador? Então, esse foi o ponto mais controverso, mas no meu entender, por má compreensão do projeto. Essa agência fiscalizadora ela não tem como, do jeito que ela foi desenhada, no projeto original, né, ela não tem como fazer censura, porque ela não cria conteúdos, ela não estabelece o que pode e o que não pode. Né, esses parâmetros são leis brasileiras, essas leis são super consensuadas na sociedade brasileira, né, lei que proíbe racismo, violência contra a mulher, terrorismo, golpe de Estado, infrações sanitárias, não são coisas muito controversas, né?
E o que ela faz, ela olha para a moderação que as empresas fazem também, ela não faz a moderação, quem faz são as empresas, né? As empresas precisam traduzir essas leis nos seus termos de uso e fazer a moderação desses conteúdos. E ela olha a cada 6 meses a performance, né? Porque a gente sabe que as empresas não andaram sendo muito bem sucedidas na moderação de conteúdos. A gente teve um problema muito grave aí, por exemplo, com essas imagens de massacres no Twitter, no TikTok, no Telegram, e as empresas não agiram, né? Elas não agiram porque, na verdade, agir é caro, você tem que treinar o sistema, eventualmente você tem que pôr gente para fazer moderação manual, e tudo isso é muito caro, né? Então elas tentam fazer essa moderação do jeito mais barato, com software, e não é muito preciso, e alguns desses conteúdos, eles são muito danosos para a sociedade brasileira, né? E o que essa lei vai fazer é obrigar as empresas a investirem e serem muito mais cuidadosas nesse processo de moderação desses conteúdos sensíveis. Eu acho que o risco de censura não cabe nesse modelo, é um modelo democrático, né? Mas as pessoas ficaram, por uma série de motivos, houve uma campanha aí dos bolsonaristas, as empresas, as Big Techs fizeram uma campanha pesada de lobby no Congresso, e na última versão, que foi protocolada na noite da quinta-feira pelo Orlando Silva, que é o relator, ele tirou essa agência, deixou todas as obrigações, as empresas têm que fazer relatório de transparência, têm que contratar uma auditoria, ele manteve as multas, só que não tem quem dá as multas, e as empresas não têm para quem elas mandarem esses relatórios, ficou um projeto manco, um negócio esquisito, e ele deve estar negociando agora de manhã, não sou só eu que acordei às 7 horas, ele deve estar negociando aí com as forças políticas, com as empresas, o que ele vai colocar no lugar dessa agência que saiu. Tem uma possibilidade de deixar isso na mão da justiça, que eu acho que é uma coisa que ele pode voltar a uma nova agência reguladora, ou ele pode dar isso para a Anatel, que eu acho que é o que anda se mais discutindo aí nas últimas horas. Ô Pablo, as empresas, as Big Techs, elas muitas vezes argumentam que elas são plataformas de circulação de ideias, que você querer culpá-las por ideias criminosas que circulam seria como culpar a fabricante de um rolo de filme porque alguém tirou foto de crianças, né, em situação indevida, ou culpar a estrada por um acidente de trânsito, ou, sei lá, enfim, ou a Volkswagen porque alguém utilizou um Gol para fazer um assalto a banco. Essa explicação faz sentido? As empresas podem se colocar e, enfim, podem usar esse tipo de argumento de que não é de responsabilidade delas o conteúdo que circula pelas plataformas? Eu acho que, em parte, esse argumento é válido, né? Foi assim que nasceram esses serviços, né? Lá no começo da internet, já nos anos 90, nos Estados Unidos, se criou um modelo dizendo que quando você veicula conteúdo de terceiro, você não pode ser responsabilizado. Foi com base nesse tipo de proteção que a gente também dá aqui no direito brasileiro, desde o Marco Civil da Internet, com base nessa proteção que esses serviços se desenvolveram, né? Porque se eles fossem responsabilizados, eles teriam que ser super cuidadosos e a gente não teria, digamos assim, essa forma mais dinâmica de você escrever um texto e ele está imediatamente aí no Twitter, no Facebook, no Instagram. Agora, as empresas, antigamente, elas interviam muito pouco, e hoje em dia, à medida que o modelo evoluiu, elas fazem muito. Por exemplo, elas recomendam conteúdos, né? As pessoas pagam e elas conseguem ter esses conteúdos promovidos, as pessoas, às vezes elas recebem denúncias e resolvem manter, e eu acho que nesse projeto tem uma espécie de evolução, né? As empresas, elas não passam a ser responsabilizadas civilmente, criminalmente pelos conteúdos que elas veiculam, mas em algumas circunstâncias sim. Por exemplo, quando elas aceitam receber pagamento para promover conteúdo, aí elas passam a ser responsabilizadas. Em situações de emergência, tem lá um protocolo de emergência, por exemplo, quando a gente está no auge de uma crise sanitária, a gente está num ataque à democracia, numa situação de emergência, que está lá definida em lei, se ela receber denúncias e ela resolver não tirar também, ela pode ser responsabilizada, né? Então se criou alguns mecanismos, mas são circunstâncias mais excepcionais em que ela vai poder ser responsabilizada judicialmente.
Pablo, você passou aí o último mês debruçado e pesquisando muito a questão dos ataques que nós vivemos nas escolas. Eu queria que você ajudasse o nosso ouvinte a compreender de que maneira as redes, elas de fato podem, de alguma maneira, influenciar nesses comportamentos na nossa sociedade ou não tem nenhum tipo de influência ou nenhum tipo de envolvimento com o que a gente acaba vendo. Existe, de fato, uma responsabilidade das redes quando a gente vê ações como essas acontecendo? Olha, existe alguma responsabilidade, né? Esse fenômeno aí dos ataques às escolas, ele é super complicado, multicausal, é um problema difícil de resolver e está aumentando no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Agora, das poucas coisas que a gente sabe bem sobre eles, é que esse fenômeno, a parte ideológica, que tem um pedaço dessas violências aí que a gente está vendo nas escolas, que é, digamos assim, espontânea. Mas um pedaço grande no Brasil, ele é, digamos assim, ideológico. É gente que frequenta comunidades que veneram massacres, violências. É uma coisa, um comportamento meio sombrio de alguns adolescentes que ficam frequentando essas comunidades na qual se celebram crimes, grandes crimes do passado. E essas comunidades, nessas comunidades que alguns instigadores começam a provocar pessoas que estão ali consumindo conteúdo sobre o massacre em Columbine, ou sobre outros massacres que nem são em escolas, né, e ficam instigando essas pessoas que estão passando por dificuldades, por humilhações, por problemas psicológicos, a saírem do sofá e cometerem um massacre. A grande motivação dessas pessoas é sair do anonimato e se inscrever nessa história de crimes célebres. No Brasil tem 2 crimes célebres desse, que é o massacre de Realengo e o massacre de Suzano. Então, as pessoas são instigadas a fazer esses crimes bárbaros, né, para entrar na história. E para elas serem famosas, as imagens têm que estar circulando, né? Então, uma das coisas que a gente sabe muito bem, que desestimula, não resolve, mas desestimula, a imprensa nunca veicular imagens desses massacres. Ela não deve veicular as imagens e não deve falar o nome dos assassinos, porque isso realmente estimula, e é por isso que várias organizações, a própria Band parou de mostrar essas imagens, outras organizações jornalísticas também. Então essa é uma coisa, e outra coisa que precisa tirar também de circulação nas mídias sociais. Eles precisam tratar isso como trata a questão dos direitos autorais, que você sobe um conteúdo, sai na hora, ou imagens de pedofilia que saem imediatamente na hora. Elas têm que ser muito mais rigorosas, e elas não estão sendo, né? Então esse é um dos motivos pelo qual esses crimes estão previstos aí no PL, para serem um dos conteúdos ilegais que as empresas passarão a ter obrigação de tirar, né? Isso vai ser avaliado por essa entidade supervisora, seja ela a Anatel, seja ela uma entidade que vier a ser criada, porque faz diferença sim. É uma das poucas coisas que a gente sabe o caminho para fazer, que é efetivo, é tirar essas imagens de circulação. O Pablo, se a PL das fake news tivesse sido aprovada, digamos, 2 anos atrás, na sua integralidade, o que teria mudado no país nesses últimos 2 anos? Como é que teriam sido as eleições? A gente estaria num ambiente mais seguro em relação a ataques nas escolas, pelo menos num ambiente virtual? Como é que a gente teria percebido, de fato, essas mudanças? Olha, eu acho que se a gente tivesse um mecanismo desses, o que a gente teria é que esses conteúdos ilegais, eles seriam menos frequentes, você ia se deparar menos com eles nas mídias sociais. Não, você nem vai tirar, porque nem é isso que a lei pede, né, que as empresas tirem. Elas têm que demonstrar que elas estão fazendo esforços suficientes para moderar esses conteúdos, né. Então, conteúdos antidemocráticos que a gente viu de montão aí no final do ano passado, conteúdos desestimulando vacinação, que a gente viu de montão, conteúdos aí estimulando massacres, que a gente viu de montão. A gente teve um problema bem grave também no TikTok, imediatamente antes do massacre aqui de São Paulo, da escola de São Paulo, que a gente teve em março. Tudo isso
teria saído de circulação, teria circulado muito menos, e eu acho que teria feito uma diferença. Para alguns desses problemas, teria, o caso aí do massacre das escolas, eu acho que teria feito uma diferença bem importante. Em relação, eu fico com uma dúvida aqui, porque os caras eles conhecem 1000 subterfúgios, né, para driblar as leis, as regras, a própria civilidade. Por exemplo, Daniel Silveira, que foi preso por aquele discurso em que disse que ministro do Supremo tinha que apanhar com gato morto, lembra disso? Ele usava uma linguagem marota ali, não adiantou, mas ele falava assim, eu acho que esses ministros tinham que apanhar na rua. A minha opinião é que eles mereciam tomar uma coça. Então, ele se escondia atrás dessa malandragem. Falando, não estou dizendo para fazerem, eu só estou dizendo que eu acho que isso deveria acontecer. É a minha opinião. O outro lá publica que se o candidato X vencer a eleição, vai ter mamadeira com bico de piroca. Não, mas isso é uma piada. Isso não é uma fake news, isso é uma piada, vocês não sabem distinguir. O projeto se blinda contra esse tipo de subterfúgio malandro, Pablo? Não, essa aí é uma ação... Essa é justamente por esse motivo que o projeto ele não estabelece regras específicas. Ele diz o seguinte, tem essas leis que protegem mulheres, crianças, pessoas negras e indígenas, protegem contra terrorismo e assim por diante, elas precisam ser respeitadas. E as empresas, elas precisam traduzir isso na sua ação de moderação. E é uma coisa dinâmica, porque as pessoas, é um jogo de gato e rato ali, né? E é por esse motivo que não tem uma determinação específica de como isso deve ser feito, e é melhor que não esteja, né? Justamente porque as empresas, elas precisam ir se adaptando a uma situação que ela é dinâmica, e elas têm que, só que agora elas têm que prestar contas para alguém, de tudo que elas fizeram, como que elas entendem que esse fenômeno acontece, quais são as estratégias que elas estão desenvolvendo para combater. Tudo isso vai ter que ser relatado num relatório semestral, e vai ter uma agência aí com poder de fiscalização. O poder de fiscalização dessa agência é bem bom, assim, pode dar multas no final, né? Claro, tem toda uma gradação da punição, que começa com uma advertência, ações pequenas, pode levar a multas de até 10% do faturamento, é uma multa salgadíssima, e até cassar o serviço dessas empresas. Então, assim, é uma agência com dentes, e é por esse motivo que as empresas estão lutando muito, elas não querem, obviamente, né, ninguém quer uma agência governamental no cangote, fiscalizando a sua ação. Pablo Hortelado, professor de gestão de políticas públicas da USP, especialista na área digital, obrigado pela entrevista, um abraço, até a próxima, Pablo. Um abraço, Megali, um abraço, Ellen, até a próxima.